Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar as mãos, irmãos. Glória a Deus. Graças a Deus. Vamos chegando um pouquinho para cá. Glória a Deus. Vai chegar um dia que a nossa roda vai ser lá atrás. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É importante nós orarmos com entendimento, irmãos. Você não é coitado. Você não é um coitadinho. Você é um vitorioso, uma vitoriosa de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Agora, todas as bênçãos de Deus que Deus quer derramar sobre a sua vida, elas não são por sua causa, porque você é parte de um projeto de Deus. E quando Deus visita você, Ele está visitando o corpo dele, o povo dele, a igreja dele. E Deus quer sim te abençoar. Deus quer sim te atender. Amém? Nós vamos orar agora com a missionária Jeane. Missionária Jeane. Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Vamos dar as mãos, irmãos. Gostaria que dessemos as mãos, pastores. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, engrandecido e exaltado seja o teu nome, Senhor. Pai amado, nós sabemos que as tuas misericórdias são muito grandes, Senhor. Nós sabemos, ó Deus, que as tuas misericórdias, elas têm alcançado as nossas vidas. A tua palavra diz, meu Deus, que a tua graça, meu Deus, nos basta. Pai amado, nós sabemos, ó Deus, que somos falhos e pecadores. Nós sabemos, ó Deus, que somos defeituosos diante do Senhor. A tua palavra diz que as nossas boas obras são como trapo de imundícia diante da tua santidade. Mas eu estou aqui, estamos aqui diante do Senhor, porque nós sabemos que as tuas misericórdias são infinitas. Nós sabemos, ó Deus, que as tuas misericórdias são eternas. E nós sabemos, ó Deus, que elas é que têm nos sustentado e nos mantido de pé. Pai amado, estamos aqui com o coração grato. Estamos aqui com o coração agradecido ao Senhor por tantas benevolências, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos entregado. Nós sabemos que foi o Senhor quem nos escolheu, não fomos nós que escolhemos ao Senhor. Mas desde o Gênesis nós vamos aprender que o Senhor tem deixado o teu trono e tem vindo ao encontro do homem. E nesta noite não vai ser diferente. Pai amado, queremos sentir a tua presença, queremos sentir a tua unção, queremos sentir a tua presença nesta noite, queremos ser impactados pelo teu poder, pela tua palavra, pela santidade do Senhor que nos transforma, que nos lava, que nos santifica e que nos dá nova direção. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha, Pai querido, reforçar as nossas mãos, que o Senhor venha nos vestir com a armadura do Senhor, que o Senhor venha calçar os nossos pés, que o Senhor venha colocar sobre nós o escudo, Pai querido, da fé, que o Senhor venha colocar sobre nós o capacete da salvação, que o Senhor venha guardar a nossa mente, que o Senhor venha guardar a nossa vida, que o Senhor venha guardar o nosso caminhar diante do Senhor. Pai amado, grandes são Pai querido, as setas dos nosso adversário, grandes tem sido o ataque do nosso inimigo, mas a tua palavra diz que o Senhor nos livra de todos eles. Adorado e exaltado seja o nome do Senhor. O que darei ao Senhor por todos os grandes benefícios que o Senhor tem nos dado? O que daremos ao Senhor por tantas benevolências que o Senhor tem nos dado? Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Jesus, porque é o Senhor que nos sustenta. Muito obrigada, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu queria saber se há entre nós alguém enfermo. Se tem alguém que tem uma necessidade extrema, você precisa de um socorro de Deus urgente.
E nós queremos orar por você. Vem aqui no meio. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém? Pode. Você quer representar alguém? Pode representar. Glória a Deus. Mais alguém que tem uma necessidade urgente? Eu creio num Deus que faz milagres, irmãos. E não é por causa de mim que Ele faz milagres. Glória a Deus. É porque Ele te ama. É porque Ele prometeu que Ele faz milagres. É porque Ele fez milagres. É porque Ele faz milagres. Glória a Deus. Mais alguém? Tem alguma enfermidade? Precisa de um toque de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Nós vamos orar. Glória a Jesus. Evangelista Nilson, faça. Glória a Deus. Eu vou pedir os pastores para impor as mãos sobre essas pessoas. Nós oramos enquanto o evangelista Nilson ajuda-nos a clamar o Senhor por elas. Amém. Jesus, nós colocamos, ó Pai, cada vida diante da Tua presença. Tu que sondas, ó Pai, conhece os nossos corações. O Teu Espírito Santo, ó Pai, que vai além da nossa necessidade, Senhor. Cada coração, ó Pai, que o Senhor possa tocar, Senhor Jesus, seja na alma ou seja no físico, ó Pai, seja num parente, seja qual for, Senhor Jesus, a necessidade, ó Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus, que a partir de hoje, desse momento, ó Pai, que o Senhor possa realizar, Senhor Jesus, o milagre, ó Pai. Nós oramos, ó Pai, porque nós cremos. Nós pedimos, ó Pai, porque sabemos que o Senhor tem o prazer, não somente o prazer, mas também o poder, ó Pai, de nos agraciar com as Tuas bênçãos, ó Pai, que emanam do céu. Meu Deus, nós precisamos do milagre hoje e agora, Deus. E nós cremos, ó Pai, nós cremos. Cada vida, ó Pai, cada problema, cada situação, entra com socorro. Deus, envia os Teus anjos, ó Pai, para nos socorrer. Envia o Teu Espírito Santo para sarar o nosso coração. Deus, nós confiamos em Ti, ó Pai, é por isso que nós Te amamos, com todas as nossas fraquezas, com todas as nossas limitações, com todas as nossas dúvidas, ó Pai, nós nos lançamos, ó Pai, nos Teus pés, porque o Senhor é socorro bem presente no momento da angústia, Deus. É por isso que nós estamos aqui hoje nesta casa, para que o Senhor possa, ó Pai, trazer, Senhor Jesus, o conforto que vem do céu, a paz que vem do céu, o amor que vem do céu, a cura que vem do céu, a sabedoria que vem do céu, para que o Teu nome, Senhor, venha ser glorificado através das nossas vidas, Deus. Venha, Senhor Jesus, socorrer, Senhor Jesus, as nossas vidas, os Teus filhos, ó Pai. Eu coloco também, ó Pai, o meu filho Benjamin diante da Tua presença, que o Senhor possa tocar na vida do Benjamin, ó Pai, sará-lo, ó Pai, para a glória do Teu nome, e a cada um, ó Pai, que é representado aqui nesta noite, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Os irmãos, podeis voltar para os vossos lugares. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Eu gostaria que acendesse as luzes, por gentileza. Você que
trouxe a sua Bíblia, nós estaremos lendo alguns versículos a você que trouxe a sua Bíblia, abra Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Somente a metade desse versículo. Eu estou viajando nesse versículo esses dias. Viajando, pastor David. Estou viajando. Eu sei que é muito difícil encontrar Gênesis capítulo 1, versículo 1, mas eu gostaria que você stand up, please, que você se levantasse, porque eu estou viajando nesse versículo esses dias. Somente a metade do versículo. No princípio, criou Deus. Por que não começou com Deus? Deus criou no princípio. Começa no princípio, criou Deus. No princípio, criou Deus. Deixa além de qualquer dúvida a diligência de Deus, a inteligência de Deus, o projeto da sua autoria, que se chama-se terra, que se chama-se vida. Nós somos o que somos, porque no princípio Deus criou. Nós iremos para onde iremos, porque no princípio Deus criou. Tudo que existe hoje, as coisas visíveis e as invisíveis, porque no princípio Deus criou. Você está feliz porque no princípio Deus criou? Você já parou para meditar por que Deus criou? Você não é o resultado do acaso. Você é o resultado de detalhes específicos que jamais serão repetidos na eternidade. Você é unique. Diga para você, eu sou especial. Mas você tem que falar seu nome. Eu, Nilson Souza da Silva, não existe ninguém igual a mim, pastor Bruno. Ninguém. I am very, very, very special. E não falo isso com arrogância, na verdade com muita humildade. Eu gostaria que o grupo de louvor subisse. Eu quero que você vá para casa hoje pensando que Deus criou. E por essa razão, eu sou very, very, very special. Você não é o resultado do acaso. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, irmãos? E é esse Deus soberano que nós vamos adorá-lo agora. É um hino muito conhecido. Eu queria que você fechasse os seus olhos, cantasse, mas também meditasse no que você está cantando. Muito mais do que você só repetir. Mas medite no que você está cantando. Porque Ele é grande, Ele é digno de ser adorado. Por isso nós vamos adorá-lo. Aleluia. Verdade.
continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Acho que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluias, aleluias, o Espírito Santo está aqui nesta noite. Aleluias. O único trabalho que você tem é só confiar. Confia no Senhor, confia no Senhor, confia no Senhor. Aleluia, aleluias, aleluias. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pastor Bruno, enquanto você adore, eu gostaria de chamar o Edivan, presbítero Sargento Garcia, para colher os dízimos e oferta na casa do Senhor, abençoar essa obra. Nós não recebemos ajuda nenhuma governamental. Aqui os membros sustentam a obra. Glória a Deus. Me escutas quando clamo, me acalma o meu pensar, me levas
Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero convidar aqui o evangelista Marcos Damasceno. Glória a Jesus. Glória a Deus. Quero aproveitar aqui a oportunidade, irmãos, antes de passar a palavra para o evangelista Marcos Damasceno, que tem aí um maná de Deus para nossas vidas. Quero aproveitar e fazer uma propaganda aqui, né? Pode? Esse aqui, irmãos, irmãs, você que não mandou o seu maridão lá ainda. Homem Nota 10. É o livro que nós estamos estudando. Tem o Mulher Nota 10 também, acho que já está. Pode ficar tranquilo, vai apertar para o lado de vocês também. Olha, está sendo uma bênção nossos encontros. Nós tivemos nosso primeiro encontro aqui na igreja 15 dias atrás. Tivemos o nosso segundo encontro anteontem, na casa do irmão Eduardo. Tivemos ali uma média, o quê, pastor? Uns 15 homens? Uns 15 homens, né? Primeira vez também tivemos 15 homens. Já alcançamos 10% dos homens da igreja, né? E eu creio que devagarinho eles vão chegando por aí. Eu não quero tomar muito tempo, mas só queria deixar você curioso e curiosa. A próxima lição que nós vamos ser ministrados vai acontecer aqui na casa do pastor Hélio. Sem ser terça que vem, na outra. E o tema da lição é homem de uma só mulher. Compensa mandar o maridão? Homem de uma só mulher. Anima o maridão lá. Vamos ficar de pé, irmãos, para nós orarmos? Glória a Deus. Vem cá, campeão. Creio que Deus tem uma palavra de Deus para as nossas vidas. Vai te usar aqui hoje em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos entregar o seu filho nas suas mãos. Nós sabemos que ele buscou, que ele perguntou, que ele esperou no Senhor. E hoje ele traz para nós, para a sua igreja, uma palavra do céu. Ser com ele, com unção, com graça e com favor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, a paz do Senhor. Não pode se assentar. Deus abençoe a todos. Minha gratidão ao pastor David pelo convite. É sempre uma honra, sempre uma alegria estar com os irmãos. Eu gosto de congregar com os irmãos, esse que é o problema. Então, chamado para pregar então, aí fica igual um pintinho no lixo, né? Meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no capítulo 7 do livro de Lucas. Abra sua Bíblia e deixa ela aberta no capítulo 7 de Lucas. Minha missão nessa noite, ela não é a das mais fáceis, mas ela também não é muito difícil. Porque eu compreendo que existe propósito em todas as palavras que são ministradas aqui. Eu acredito, por exemplo, que eu considero o pastor David uma bênção, disse para ele outro dia. A partir do momento que o pastor David, guiado pelo Espírito, me fez o convite, eu já estou tranquilo. Eu gosto de um texto do capítulo 11 de Mateus, que Jesus chama os discípulos e fala assim, olha, Jesus orando, na verdade, ele fala, Pai, eu te dou graça por várias coisas e abençoe esses pequeninos que o Senhor quis revelar algumas coisas. Ou seja, eu aprendo e levo comigo que Deus revela coisas só para Zilmar e revela coisas só para mim. Então, isso é bom por quê? Porque sempre seremos dependentes um dos outros. Deus se manifesta na igreja. Deus se manifesta através do Paulo e se manifesta através de mim. Nessa noite, eu sou Deus falando com a igreja. Amém, irmãos? Na humildade, tá? Não sou Deus assim. No capítulo 7 de Lucas, existe uma revelação que ela vem sendo construída ao longo das Escrituras. Eu não posso esquecer que o objetivo de cada ministração aqui é nos tornar, é nos conduzir novamente de volta para Deus. O Nilson começou aqui dizendo que no princípio Deus criou.
Aí, enquanto o Nilson falava, o pastor David falou no meu ouvido, olha, tempo, matéria, não sei o que lá, tem causa, consequência e tudo. Ou seja, eu já começo tranquilo nesse culto, dizendo que existe um propósito na criação. Deus nos criou com um propósito. Eu estou muito confortável em pedir para que você me escute por alguns minutos, porque eu vou preparar o terreno para você entender Lucas capítulo número 7. Porque toda escritura, exatamente toda escritura, ela é voltada a nos restaurar aquilo que nós chamamos de posição original. De onde saímos? Qual foi o propósito que Deus nos fez? Se eu entender isso, eu consigo pegar tudo que a ministração que vem. Porque, como eu estou repetindo aqui, eu acredito que existe um propósito em todas as palavras que saem desse púlpito. E qual é esse propósito? É simples. Deus quer me trazer de volta a Ele a todo tempo. A todo tempo Deus nos chama a mudar de conduta. Deus nos chama a fazer um turn point, a fazer encontrar qual é o ponto de inflexão da minha história, que me leve não para a soberba, que me leve não para pecado, mas que me leve a Ele. E ser levado a Cristo means ser levado à santidade, a uma vida de retidão, a ser um ser humano melhor. É esse o propósito da palavra, é esse o propósito da ministração. E o que me encanta, que a Bíblia o tempo todo está fazendo isso. Ela está fazendo uma ressonância em tudo que foi dito no Antigo Testamento, com tudo que é dito no Novo Testamento. O Novo Testamento, para quem não sabe, é o Evangelho de alguém, o Evangelho de Jesus. Então, entender que tudo que está escrito lá atrás vai ter uma ressonância, vai ser ecoado na vida de Jesus, abre a sua mente de uma tal maneira que tudo que você lê, você procura Jesus naquilo. Então, você encontra que tanto os profetas maiores quanto os profetas menores, quanto o texto inicial lá do que o Nilson leu, que no princípio Deus criou e tal, você encontra lá na frente do Novo Testamento o próprio João dizendo, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ou seja, eu encontro ressonância na Bíblia me levando o tempo todo para Cristo. Você pega, por exemplo, Isaías 61, lá está escrito, olha, porque o Senhor me ungiu para dar liberdade aos cativos. Você vai lá em Lucas 4, você encontra o próprio Cristo dizendo, porque o Senhor me ungiu para trazer liberdade aos cativos e tudo mais. Você pega lá o Salmo 78, o Davi escrevendo diz assim, olha, em parábolas e enigmas eu abrirei a minha boca. Você encontra Jesus falando em parábolas e enigmas para alimentar o povo. Você pega, por exemplo, Miqueias capítulo 5, dizendo, olha, de Belém nascerá um que governará Israel. Aí você pega lá Mateus 2, está lá Jesus nascendo em Belém, o rei dos judeus que governará Israel. Ou seja, eu preciso entender que a Bíblia está sendo construída para te apresentar o Cristo. A Bíblia está sendo costurada a todo tempo, sabe? Vem um, vem outro, mas o objetivo é te trazer a realidade do Cristo. A realidade mais profunda, e aqui eu agradeço ao pastor David pela oportunidade, porque na nossa conversa por telefone, ele não me disse o que era, eu também não falei o que era, mas quando eu falei a palavra-chave, eu falei assim, pronto, é aí. Porque nós conversamos o seguinte, aqui, na teoria, seria um culto conduzido por homens, mas claro, para toda a igreja. Então, o nosso propósito aqui é trazer uma visão de mudança de conduta para aqueles que querem liderar alguma coisa. Percebam que a liderança não está voltada somente àqueles que são pastores, àqueles que são líderes de departamento. Você lidera a sua casa, você lidera a sua família e, em última instância, você lidera você mesmo. Não adianta você plantar semente de melancia querendo colher goiaba. Não dá certo. Ou seja, eu sou fruto das minhas decisões. Se eu estudar hoje, amanhã terei condições de executar um projeto, alguma coisa. Se eu não estudar, serei para sempre aquele que executará projetos dos outros. Então, existe uma causa e consequência muito explícita, tanto na palavra quanto na vida real. Então, eu preciso entender que quando a gente fala, por exemplo, no capítulo 4 de Zacarias, que é uma visão que Zacarias tem acerca da liderança de Judá, Zacarias tem uma visão
e ele tem que entregar essa visão para Zorobabel, que é o líder de Judá, e ele tem uma visão lá de candelabros, de oliveiras, tal, e ele não entende, mas ele pergunta, ele fala, Senhor, o que significa isso? E aí vem o tema da minha ministração nessa noite, que o anjo lá, a visão, fala para o Zacarias, olha, isso significa que a partir de agora tem uma mudança de conduta, a partir de agora tem uma mudança na maneira que você enxerga as coisas. Se você liderava, se você conduzia, se você andava desse jeito, a partir de agora teremos uma nova forma de caminhar. Antes, talvez era por força e era por violência, mas agora é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Parece confuso, porque como alguém que está guiado por Deus, automaticamente é mudado agora, eu não estava no caminho certo, tem algo desconexo aí, mas para entender um pouco mais, eu já vou chegar em Lucas 7, mantenha aberto aí, tá? Porque eu preciso preparar o terreno para a gente chegar lá. Como eu disse, é uma construção do Cristo. Quando você entende o que está por trás disso daqui, por exemplo, nem por força nem por violência, mas pelo meu espírito, a gente precisa entender o que é cada coisa separadamente. A força, nesse caso, fica muito explícita quando você lê, por exemplo, Jeremias 17, que é aquela história, maldito o homem que confia no homem e faz da força do seu braço a sua solução, ou coisa do tipo. Aqui a força literalmente está relacionada com a minha capacidade, aquilo que eu posso fazer, o meu intelecto, as minhas posses. É isso que é a força, sabe? É quando você lembra do Salmo dizendo assim, uns confiam em carros e cavalos, literalmente está dizendo que com minha capacidade, com minhas posses, do jeito que eu sei, do jeito que eu penso, eu consigo chegar em algum lugar. O texto está dizendo, agora não é mais por força, mas também não é por violência. A violência, nesse caso, está muito claro, se você pegar, por exemplo, 1 Samuel capítulo 15, quando o profeta dizendo, Deus falando com o profeta, ele diz assim, tenho eu porventura mais prazer em holocaustos do que naqueles que obedecem a minha palavra? É um questionamento. Deus está levando o seguinte, olha, sacrifício de tolo é violência. Deus está alertando o povo dizendo o seguinte, olha, não basta você sacrificar, se ele for feito de maneira inconveniente, se ele for feito de maneira errada, isso é uma violência. O que seria isso, um sacrifício de tolo? Só para a gente exemplificar, isso pode ser aplicado em várias coisas. Por exemplo, você tem uma família e você não cuida da sua família a semana toda, mas você vem 7 dias na igreja e você fala, estou sacrificando ao Senhor, e aí está perdendo a sua família. É um sacrifício de tolo. Isso é um sacrifício que para Deus é considerado uma violência, porque você não está fazendo da forma correta. Então não é por força, nem por violência, mas é pelo meu espírito. E aqui a gente começa a chegar em Lucas 7. O meu espírito, nesse contexto, vejam que é uma visão dada a Zacarias para ser entregue ao líder de Judá, e esse líder conduziria o povo numa nova dimensão, numa nova maneira de ver as coisas. O espírito aqui está relacionado com aquilo que conduz, aquilo que gera ação. Em outras palavras, a própria palavra de Deus. É o Espírito do Senhor que envolve de uma maneira que é Ele que determina a ação do processo, é aquele que dá sentido às coisas, é as conexões, é o que dá sentido à vida. Se eu falar, eu como banana, você pode pegar separadamente e dizer, eu banana, não faz sentido, porque sem o verbo, sem aquilo que dá a ação no processo, sem aquele que dá sentido à frase, fica uma coisa desconexa, assim perdida meio no espaço, e aí o Cristo está falando aqui através da visão, olha, não é nem por força nem por violência, mas é pelo meu espírito, ou seja, o Cristo está se colocando através da visão de Zacarias, como aquele que vai dar sentido às coisas, como aquele que vai ser a nova forma de conduzir o processo, não como um modo antigo, mas agora com uma nova visão, com um novo objetivo, ou seja, o Cristo se apresenta nessa visão como uma nova forma de você viver. Uma vez entendido isso,
Uma vez entendido isso, vamos a Lucas capítulo 7. Verso de número 24. Todos sabem, Jesus e João eram primos. Todos sabem, João cresceu, Jesus cresceu. Aí o João começou o ministério, Jesus começou o ministério dele. Aí Jesus apareceu lá no Jordão, João batizou ele. E aí o Espírito desceu sobre Jesus. Vocês conhecem a história, né? Só que o João começou pregando, e o João era duro demais. O João foi preso, vocês sabem, o João foi preso, né? Depois decapitado. Enquanto ele estava preso, ele havia anunciado Cristo. Olha, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele reconheceu Cristo, mas I don't know o que aconteceu ali naquele processo dele, que me parece que bateu uma dúvida nele, e ele mandou 2 mensageiros dele chegar até Jesus. E qual era a missão dos mensageiros? Perguntaram para Jesus se ele realmente era o que havia de vir, ou se devia esperar outro. Olha, pergunta para ele se ele é mesmo. E aí Jesus lá falou, olha, diz para o João que os cegos estão vendo, né? Os paralíticos estão andando. E eles voltaram. É aqui que o texto começa. Depois que os mensageiros de João, verso 24, foram embora, Jesus começa a falar à multidão a respeito de quem? Do João. Jesus está falando do João. E diz, olha, o que vocês foram ver no deserto? O que vocês foram procurar lá? Só um parênteses. Eu preciso que você entenda essa expressão de Jesus. Vamos continuar lendo. Pense no pastor Hélio. O pastor Hélio acorda às 7 da manhã, um exemplo. Leva alguém num hospital. Às 10 ele está numa corte. Meio-dia ele para visitar alguém. 3 da tarde ele está numa outra corte. 6 da tarde ele está fazendo atendimento pastoral. 7:30 da noite ele está aqui no culto. Quando termina o culto ele está conversando com pessoas e ainda atende mais alguém. Você dirá, rapaz, mas esse pastor trabalha, viu? Aí entra a expressão de Jesus, falou assim, mas o que você esperava encontrar? Se ele é um pastor, o que você esperava encontrar? Um homem numa Ferrari, tomando água de coco? Ele é um pastor. A partir do momento que ele assumiu a posição de pastor, é isso que se espera de um pastor. Jesus pergunta para as pessoas, o que vocês esperavam encontrar no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Um caniço é uma cana, um capim grosso. Um caniço agitado pelo vento? Ou o que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Afinal, verso 26, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, é mais que profeta. Verso 31, a que posso comparar os homens desta geração? Prosseguiu Jesus. Com que se parecem? São como crianças que ficam sentadas na praça e gritam umas às outras. Verso 33, pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem, ele tem demônio. E aí veio o Filho do Homem, veio uma nova maneira, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está o comilão, o beberrão, amigos de publicano e pecadores. Jesus é o espírito do texto. Jesus é o contraponto. Jesus é a nova forma de você conduzir a vida. Jesus, segundo o Salmo 78, ele falaria em parábolas e enigmas. Jesus traz coisas tão profundas nesse simples conversa, que quando a gente para meditar nela, eu ficaria semanas. Jesus contou uma parábola que não está na Bíblia. Para exemplificar o que Jesus estava tentando dizer ao povo, ele falou de uma coisa que não está na Bíblia. Jesus disse, o que vocês foram encontrar no deserto? Por que vocês estão surpresos com o que vocês viram? Vocês por acaso foram ver um caniço agitado pelo vento? Jesus está contando uma parábola. É uma parábola que só tem no Talmud judaico. Jesus era rabino. Jesus tinha escola rabínica. Então, para conversar com os fariseus, com os escribas, ele falou na linguagem que eles entendiam.
Jesus conta uma parábola que é chamada parábola do carvalho e do caniço. Eu repito, Jesus é o contraponto. Jesus é aquele que veio trazer uma nova forma de você conduzir a sua história. Jesus conta a parábola do caniço e do carvalho. O que diz a parábola? Diz o seguinte, Fagner: tem um carvalho, uma árvore, e tem um capim desse, um caniço, uma cana. Bateu a tempestade. O carvalho riu do caniço, falou assim: veja como sou forte. Veja como o vento bate em mim e não acontece nada comigo. Eu sou forte. O caniço já começou a balançar naquele pequeno vento. Quando o vento aumentou, o carvalho continuou rindo. Falou assim: veja como eu sou forte. Eu estou forte, ninguém consegue me mover. O caniço se dobra no vento. A tempestade aumentou. O carvalho continuou rindo. Veja como eu sou forte. O vento está soprando e eu estou aqui, de pé. O caniço já estava deitado no chão. O vento passando por cima ali, já estava deitado. Por fim, a tempestade aumentou de tal maneira que o caniço estava deitado, mas o carvalho foi arrancado pela raiz. E ele caiu e ele morreu. Jesus pega essa parábola e falam para ele: o que vocês foram procurar lá no deserto? O que vocês foram encontrar em João? Por acaso vocês foram encontrar o caniço que foi agitado pelo vento? É isso que vocês foram ver? É essa forma que vocês aprenderam que vocês foram encontrar lá? Vocês estão surpresos de ter encontrado uma outra coisa? Porque o que vocês encontraram lá foi um homem gritando: arrependei-vos, vocês são raça de víboras. Era uma pessoa que não se movia nos propósitos que foi ensinado. João era o carvalho que Jesus estava tentando dizer. João não se movia, João não flexibilizava. João era aquele que aprendeu que ou era céu pela obediência à lei, ou era inferno. João era aquele que estava fixo nas suas posições, nos seus dogmas, nos seus ensinos, a ponto dele não estar nem aí, a ponto dele perder a cabeça. Ele foi decapitado. Em outras palavras, quando Jesus chega um pouco mais à frente, ele deixa isso bem claro nos versos na frente, 30, 31, 34, que ele diz: olha, o João veio fazendo uma coisa, vocês não quiseram. Eu mudei a forma de vir. Eu não vim com uma visão antiquada. Eu vim comendo, eu vim bebendo, como vocês reclamavam antigamente, que os outros não faziam. E o que vocês fizeram? Vocês também não quiseram. Vocês disseram que eu era comilão e beberrão. Jesus, ele veio fazer uma revelação nesse texto. Ele veio dizer que ele é aquele que flexibiliza. Jesus veio trazer uma nova visão de condução da vida, uma nova visão de condução de liderança, uma nova visão de condução da sua própria história. Porque se antes o João era fixo e não permitia que qualquer outra coisa atravessasse o seu caminho no sentido de dogmas, de pensamento, de rigidez, Jesus é aquele que veio trazer uma nova visão, a visão da salvação, a visão de amor, a visão de compreensão. Então, o que Jesus traz para nós é que quando que você se torna essa pessoa que não é mais carvalho e agora é caniço? Jesus está dizendo que quando envolve vidas, quando envolve salvação, você deixa de ser aquela pessoa inflexível e passa a ser aquela pessoa que se curva. Você passa a ser aquela pessoa que se abre ao próximo. Você passa a ser aquela pessoa que estende a mão. Porque agora o que está em jogo não é mais seus dogmas, não é mais aquilo que você aprendeu. Agora o que está em jogo é alcançar o próximo, é alcançar uma vida. E Jesus mostra isso muito claro, é isso que é interessante. Jesus, ele não só fala, Jesus, ele dá exemplo do que faz. Um dia chegaram com uma mulher diante de Jesus e falaram assim: ó, está aqui, ó, ela pecou, foi pega em ato de adultério, e a lei manda, o carvalho diz, tem que morrer apedrejado. Eu falei assim: calma gente, calma, calma. O que está em jogo aqui? Está em jogo a vida dela. Então o que eu faço? Olha gente, todo mundo aqui pecou. Quem não pecou, atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora.
Jesus pega na mão dela e fala: onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus carvalhos? Foram embora. Ele falou assim: se eles não te condenaram, quem sou eu para te condenar? Vai e muda de vida, muda a sua história, não peques mais. Perceba que Jesus entra entre aqueles que querem a morte e vem trazendo vida, mas sem ser de um jeito que agrida as pessoas. É simplesmente uma nova forma de você enxergar. É simplesmente você pensar que agora existe uma maneira diferente de você enxergar as coisas. Você não precisa mais seguir aqueles rótulos, sabe? É quando o cego Bartimeu está lá gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tal. As pessoas, gente, as pessoas que andavam com Jesus, as lideranças que andavam com Jesus, eram os apóstolos que andavam com Jesus, tinha acabado de ver Jesus curar, tinha acabado de ver Jesus, sei lá, libertar pessoas. Vai lá no homem e fala assim: shh, quietinho, filho, não perturbes o mestre. Aí Jesus fala assim: calma, espera aí, meu filho, calma. Traz ele aqui, o que está acontecendo? Não, o que você quer, meu filho? Não, eu quero ver. Você então vê, meu filho. Tal. Perceba que entre Jesus e entre aquele que necessita estão carvalhos ou podem estar caniços. A minha recomendação para a igreja nessa noite: não permita que ninguém se coloque entre você e Jesus. Não permita que ninguém se coloque entre você e Jesus. Não, mas para alcançar a bênção eu tenho que entregar isso, e eu tenho que ofertar tanto. E não permita, clame ao Senhor, que Ele atenta ao clamor daqueles que o fazem. O cego clamou, Jesus estava ouvindo. Não importa o que está entre você e lá. O grande erro da igreja é pensar que nós temos mediadores entre nós e Cristo. Não existe pastor, irmãos, não existe papa, não existe bispo que se coloque entre eu e Cristo. Ele se dobrou de tal maneira para que eu tivesse livre acesso a Ele. O texto é muito radical, mas é isso mesmo. Ele diz assim: olha, mesmo sendo Deus, Ele era Deus, não usurpou ser igual a Deus, antes se despiu de toda a sua glória, e Ele se dobrou, se tornou o caniço eterno, para que todo aquele que enxergasse nele o que eu espero que nós enxerguemos nessa noite, tivesse o poder de ser chamado filho dele. O alcance do Evangelho é uma coisa assim absurda, porque onde ele chega, ele constrange, onde ele chega, ele revoluciona. O Evangelho ele é radical demais, porque ele contraria tudo que está para trás. O que está para trás nada mais é que é o anúncio de uma nova história que vai ser construída. Os profetas disseram: está vindo aí, sabe, o nome dele será conselheiro, e tal, eles estão anunciando, mas quando ele chega, ele fala assim: é o seguinte, a partir de agora, é uma nova história. Vocês não vão mais se basear em Davi, porque Davi morreu. Pedro fala isso na pregação do Atos 2. Fala assim: ó, lembra, Davi morreu, mas esse Jesus aí, ó, que vocês mataram, tal, ele ressuscitou dos mortos. Sabe, é uma nova história, é uma nova forma de enxergar. Onde eu quero chegar com isso? Que se eu quero seguir o conselho dessa construção que foi feita, sei lá, desde o Antigo Testamento até chegar nele, eu preciso entender que se tudo está voltado para ele, é nele que eu devo me espelhar. E a liderança aqui está dizendo o seguinte: meu filho, pensa um pouquinho, para que você vai perder, sabe, a sua alma, para ganhar o mundo inteiro? Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Calma, flexibiliza, não é assim. Para que você vai perder a sua família para se dedicar 100% à igreja? Você está fazendo sacrifício de tolo, não é por força, nem por violência, mas é pelo Espírito, é por uma nova visão. Do que adianta? Do que adianta ter 50 igrejas, como muitos líderes têm?
e tem a fama aí de, sei lá. Provérbios diz, né? Mais vale um bom nome do que as muitas riquezas. Do que adianta nós sermos considerados aí canelas de fogo e não ter respeito da própria família dentro de casa? Ganhar a igreja toda, o bairro todo, e perder a própria casa. Sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo. Tem uma nova visão sendo implantada aqui, ó. O Evangelho é isso. O Evangelho é uma nova vida. O Evangelho é uma nova forma de você ser conduzido. É pelo Espírito, é pela palavra, é pela ação. Quando você se deixa ser dominado por essa nova visão, pela nova maneira de seguir, automaticamente, eu disse automaticamente, você colhe frutos. Frutos que permanecem. Porque o carvalho caiu, mas quando a tempestade passou, o caniço se levantou de novo. Essa é a nova visão do Evangelho. Para finalizar, você entende o seguinte, que quando a nova visão vem, tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente imagina, que foi o que nós aprendemos de verdade. A gente imagina quando a gente erra com um amigo, a gente trai alguém, a gente pisa na bola mesmo, a gente faz coisa errada. A gente fala, olha, se fosse eu não perdoaria. Se fosse eu não deixaria passar. Porque nós somos esse carvalho. Nós somos esses pecadores. Esses que não arredam o pé. Um dia Pedro negou Jesus por 3 vezes. 3 vezes ele negou Jesus. Andou com ele, comeu com ele, foi abraçado por ele, sabe? Tinha uma amizade, era uma chegada ali, sabe? Tal. E ele errou com Jesus. E ele sabia que tinha errado. O que ele não sabia era quem era Jesus de verdade até aquele dia. Se você tivesse tempo e ler esse texto, quando Jesus sai da prisão, que estava sendo lá interrogado, e o Pedro olha para Jesus de longe, o texto é muito claro. O olhar de Jesus constrangeu Pedro, arrebentou ele por dentro. Porque o olhar de Jesus foi o seguinte: Pedrão, calma, eu não sou o carvalho, meu filho. Sou aquele que te alcança nos seus erros, nas suas falhas. Sou aquele que estou de olho no que você faz. O ensinamento dessa noite, irmãos, é que não importa o que você pensa em conduzir na sua história, seja a sua família, seja a sua igreja, seja um departamento na igreja, seja a sua própria história, sabe, que a partir de hoje pense que o maior dos professores, sabe, o melhor deles, nos convida a ser como ele. Nunca esqueça do texto de Romanos, que diz, olha, o Senhor, aquele que ele escolheu, quer que sejam todos parecidos com Jesus, sendo Cristo o maior deles. Ou seja, uma família de muitos irmãos. O objetivo é fazer com que eu me pareça com esse Cristo, de maneira que, quando eu encontrar alguém que caiu, qual vai ser sua atitude? Você é um carvalho? Não, errou. Pedra, pau, errou. Ou você vai ser aquele que estende e fala assim, não, calma. Eu sou Cristo para você hoje. Eu sou o caniço que te alcança. Fique de pé nessa noite. A minha oração é que a igreja entenda, de uma vez por todas, aqueles que não entenderam ainda, é que o Cristo, é sobre ele que o Evangelho fala. E não adianta nada ler o Evangelho e não entender que o Evangelho é o Evangelho de Jesus, segundo escreveu alguém. É a vida dele. O Evangelho é a vida de Jesus. Então, se é a vida dele, se eu sou uma igreja evangélica, perceba o perigo.
Se eu sou uma igreja evangélica, então eu sigo o evangelho. O evangelho de quem? De Jesus. Ora, se o evangelho de Jesus é a vida de Jesus, então o meu guia é a vida dele. É o que ele fez, como ele andou, como ele falou com as pessoas. Sabe, quando os pobres chegavam, o que ele fazia? Quando os ricos chegavam, o que ele fazia? 99% das vezes era estendendo a mão, era dando uma segunda chance, era tendo misericórdia. Esse é o Cristo que eu prego, e esse é o Cristo dessa igreja. Amém, irmão? Vamos fazer uma oração, curva sua cabeça. Meu Deus, eu acredito que existe propósito em tudo. É inevitável que nós erramos, é inevitável que a gente pense contrário às vezes. Até o próprio João questionou se o Cristo era o Cristo mesmo. Quando nós não erraremos? A questão é não se erraremos, mas quando e como. Mas a minha oração é que o Senhor tenha misericórdia de nós. É que o Senhor nos faça entender essa nova dimensão que é o Teu Evangelho. Que o Senhor nos traga uma nova revelação acerca de uma nova forma de conduzir a nossa história. Que possamos ser pessoas melhores, famílias melhores, líderes melhores. A nossa oração é que o Senhor seja o condutor da nossa história. Que nem por força nem por violência, mas pelo Teu Espírito. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Graças a Deus. Deus tem sido misericordioso conosco. Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. E tem estado, graças a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a vida dos irmãos. Que Deus possa estar abençoando, multiplicando a saúde física de cada um, para poder estar